Olá a todos e todas. Estamos aqui com a professora doutora Simone Ataide. Ela vai ministrar aula sobre desenho de pesquisa interdisciplinar e transdisciplinar, métodos qualitativos, quantitativos e mistos. Eu vou fazer uma breve apresentação da professora e depois nós vamos para a aula. A professora doutora Simone Ataide tem graduação em Biologia com mestrados em Botânica e Etnobotânica pela Universidade de Kent, no Reino Unido. Fez seu doutorado na Universidade da Flórida, com tese premiada pelo Programa de Conservação e Desenvolvimento Tropical da mesma universidade, somando outros prêmios em pesquisa. Hoje, Simone é conhecida por mais de 2 décadas de experiência em pesquisa, ensino e extensão interdisciplinar na área de antropologia ambiental, colaborando com comunidades indígenas e atores sociais da Amazônia na conservação, desenvolvimento territorial, justiça socioambiental e bem-viver. Foi professora associada do Departamento de Estudos Socioculturais da Universidade Internacional da Flórida e atualmente atua como cientista líder de integridade em pesquisa na WRI, é bolsista do programa Fulbright da Amazônia e professora visitante da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, e professora afiliada da Universidade da Flórida. É com muita felicidade que nós, do curso de pesquisa interdisciplinar na Amazônia, chamamos e convidamos a Simone para esse evento, né, e para essa aula, e estamos muito felizes com o aceite dela, e agradecemos agora a disponibilidade dela de dar essa aula para todos nós aqui do Juruá. Bem-vinda, Simone. Muito obrigada, Carla. Eu também fico muito contente de poder estar contribuindo com essa iniciativa de vocês, que eu acho muito importante. Continuar contribuindo com as pesquisas, ensino e extensão na região amazônica, para mim, é sempre muito gratificante. Quero agradecer o convite, né, feito pela Carla, Instituto Fronteiras, o FAC e todas as outras instituições que estão apoiando essa iniciativa. E fico contente que eu possa compartilhar um pouco da minha experiência hoje com vocês nessa aula. É uma aula que esse conteúdo eu já ministro há alguns anos, já ministrei também no Brasil, então tem várias versões dessa classe. Na verdade, essa aula, como eu poderia dizer, é só uma introdução a esse tópico, porque, claro, para abordar métodos de pesquisa mais profundamente, para poder exercitá-los, né, e para poder realmente aprender através da experiência prática, a gente precisaria de todo um semestre. Mas a gente quer, né, dar esse panorama geral para vocês hoje sobre as diferentes metodologias, as raízes, né, de toda essa abordagem da pesquisa interdisciplinar, transdisciplinar, para que isso possa apoiar vocês nas futuras pesquisas de vocês na região. Então, eu organizei, já iniciando mesmo a nossa aula, eu organizei a aula em 2 partes. A parte 1, que é sobre realmente desenho de pesquisa intertransdisciplinar, com enfoque em métodos qualitativos, quantitativos e mistos, que talvez vocês já devam ter ouvido falar, ou imaginam o que é, e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais esse conhecimento. Eu também vou deixar para vocês uma literatura, uma lista de referências, a maioria em português, que vocês podem acessar, vocês podem estar comprando também alguns livros, depois vou estar passando para vocês. E na segunda parte, a gente vai abordar o que é e as aplicações, né, do desenho de pesquisa participativa, que também é um tema que eu gosto muito, porque trabalhei muito com pesquisa participativa na região do Xingu. Eu, antes de ter toda essa carreira e essa trajetória acadêmica, como a Carla explicou, eu passei muitos anos trabalhando como técnica e como pesquisadora do programa Xingu, do Instituto Socioambiental aí no Brasil, e fiquei 10 anos
realmente vivendo no território do Xingu, junto com as várias etnias indígenas, e trabalhei muito a questão da pesquisa participativa lá com eles na prática, né? Com vários povos. Então, eu trago essa experiência com muito orgulho de ter realmente tido essa oportunidade de ter essa vivência e compartilho um pouco desse meu conhecimento aqui com vocês hoje. Eu só queria também dizer que vai ser uma aula assim, vou estar abordando conteúdos novos, né? Mas vou estar também fazendo de uma forma bastante informal aqui, mais como um bate-papo, uma conversa, explicando os conteúdos. E depois eu me coloco também, claro, à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, qualquer exemplo, qualquer informação extra. Através da Carla, vocês vão poder estar me acessando, mas também através dos meus contatos, que depois eu vou compartilhar. Acho que podemos começar então, Carla, com o primeiro slide aqui da parte 1. Então, quando a gente fala em métodos, né, a gente tem que começar pela raiz, a gente tem que entender, ou talvez ter um entendimento comum do que a gente quer dizer com métodos e métodos de pesquisa. Quando você parte da abordagem inter e transdisciplinar, é como você tivesse uma abertura para uma flexibilidade muito maior de como você vê a pesquisa e como você pode desenhar a pesquisa e que métodos, né, que procedimentos, né? Então também o método ele tem a ver com um procedimento sistemático para conhecer o mundo, né? Você pode estar usando. Então você pode usar métodos nessas abordagens, né? Entre as disciplinas e através da troca de conhecimento entre academia e sociedade, que é a transdisciplinaridade, para realizar pesquisas, para comunicar as pesquisas, né? Para avaliar, a gente vai comentar depois na parte da pesquisa participativa, para analisar, por exemplo, sistemas do ponto de vista sistêmico, né? Então, tem metodologias já consagradas até para analisar os sistemas socioecológicos, que eu acho que vocês vão estar aprendendo mais nesse curso, coprodução de conhecimento. Então, a gente pode pensar formas de fazer, né? Se eu for perguntar hoje para uma pessoa ribeirinha, uma pessoa indígena, o que são métodos, talvez a pessoa fale, eu não sei o que são métodos, mas se eu perguntar quais as formas de fazer uma rede, quais as formas de fazer uma peneira, quais as formas de tecer um tecido, quais as formas de se comunicar do seu povo, as pessoas vão saber dizer, né? Então, eu acho que para a gente traduzir um pouco para uma linguagem onde você está numa realidade amazônica, eu acho que formas de fazer fica uma tradução interessante para pensar. E formas não só de fazer, mas formas de entender e formas de comunicar também, né? A gente precisa de procedimentos, né, que nos ajudem a construir pesquisas que sejam relevantes, mas que sejam robustas, né? Para que a gente possa estar trazendo realmente a realidade para dentro dessa pesquisa de uma forma mais sistemática, através da metodologia científica, mas também existem outras formas de fazer, por exemplo, através de metodologias indígenas, né, de pesquisa, que aí já são mais descolonizatórias e elas podem abrir uma flexibilidade muito maior do que é uma forma de fazer, do que é um método. A gente não vai estar abordando, porque não vai dar tempo nessa aula, metodologias indígenas, mas eu tenho mais informações sobre isso e já disponibilizei também o material da minha classe sobre metodologias indígenas para vocês estarem acessando aí no futuro. Só como conclusão desse slide, também o entendimento de que, tanto na inter e na transdisciplinaridade, o conhecimento ele é sempre incompleto. Por quê? Porque quando você começa a juntar uma ou mais áreas do conhecimento para entender um problema, né, isso se transforma, né, numa nuvem que a gente pode visualizar como se fosse uma nuvem onde você tem os conhecimentos, mas você tem múltiplas oportunidades, você tem múltiplas possibilidades, né, de intersectar, de estar integrando, de estar articulando os conhecimentos. Isso também vale para conhecimentos acadêmicos e não acadêmicos. Então, é o reconhecimento de que na interdisciplinaridade
ela não tem um fim, ela é um processo, né? Você não tem uma meta, ai, não, eu cheguei na interdisciplinaridade, daqui não tem mais para frente. Não, ela não tem fronteiras, é como o Instituto Fronteiras, só que sem fronteiras, né? A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, elas não têm fronteiras, porque elas estão sempre abertas a inovações. E a gente sabe, e já foi confirmado através de, inclusive, pesquisas e teorias, né, por pessoas que passam a sua vida inteira estudando a interdisciplinaridade, né, como a professora Ivani no Brasil, estudando a transdisciplinaridade. E você sabe que quando você está cruzando essas fronteiras do conhecimento, trazendo diferentes entendimentos, né? Numa coprodução, por exemplo, sempre surgem ou emergem inovações. Isso é muito interessante de pensar, porque são algo que você não esperava, né? Daquela ação, daquela pesquisa, né? Daquela conversa com diferentes atores sociais ou diferentes entrevistados, pessoas que você está trabalhando, sempre aparecem coisas muito novas quando você está, né, atravessando essas fronteiras e juntando uma ou mais campos de conhecimento, não vou nem chamar só disciplina, porque disciplina é dentro da academia, né? As disciplinas foram formadas dentro da academia, depois a gente vai ver um pouco disso, e aí, mas quando você vai para a transdisciplinaridade, como o nome já diz, ela é ir além do conhecimento acadêmico, né? Então, ela vai além das disciplinas, ela vai além de todo o formato acadêmico, de todas as estruturas acadêmicas, porque você vai estar construindo um conhecimento que está trazendo conhecimento da sociedade, e aí não é só povos indígenas, comunidades locais, mas pode ser, por exemplo, formadores de políticas públicas, você está produzindo um conhecimento em conjunto. Aí tem uma pergunta que vocês podem fazer. Só entrevistar uma pessoa, se eu estou só entrevistando um ator, né, vamos dizer aí, da região amazônica, um ator do governo, um ator do movimento social, um ator, né, dos povos indígenas, comunidades locais, um ator acadêmico, posso estar entrevistando. Já é a transdisciplinaridade, e aí eu tenho aquela resposta que depende, porque a transdisciplinaridade ela é mais quando você está construindo um conhecimento em conjunto e não somente entrevistando, né? É quando você abre a oportunidade para que esses conhecimentos, as percepções de mundo, elas entrem e elas formem um entendimento compartilhado sobre aquela situação. E não somente dando uma entrevista, fornecendo uma informação, tá? Acho que isso é importante ficar claro também. Vamos passando para frente, né? Aqui, eu trabalho nas minhas aulas com o John Creswell, mas eu já vou dizendo que o John Creswell não é o único, né? E nem vai ser o último. Isso é em todo campo da ciência, todo campo da teoria dos conhecimentos, desenho de pesquisa, é sempre dinâmico e está sempre em transformação. Então, quando o John Creswell, né, que é esse autor que eu adoto, né, nas minhas classes. Quando ele fala das perspectivas filosóficas, que a gente vai explicar cada uma delas, ele fala de 4. Mas será que é restrito a 4? Pode haver mais? Sempre pode haver mais. Na minha classe que eu dei na Universidade Internacional da Flórida, há 2 semestres atrás, os estudantes trouxeram outras perspectivas filosóficas que não estavam no livro do Creswell, né? Então, eu sempre desafio vocês a irem além e a proporem novas formas, porque a gente pode sempre entender como algo aberto, né? E que quanto mais a gente usa a imaginação, a criatividade, e a partir da nossa vivência na realidade, a gente pode estar enriquecendo esse campo do conhecimento do desenho de pesquisa, né? Então, o Creswell também ele tem em português, depois eu passo, está lá no fim da literatura, tem o livro em português, é para comprar na Amazon do Brasil. Então, vocês podem também estar acessando para se informar mais, né? Caso vocês queiram. Então, ele trabalha a metodologia através de as abordagens de pesquisa, né? Que é quantitativa, qualitativa e métodos mistos, através de 3 grandes componentes. O ponto de partida, que são as perspectivas filosóficas, que aí ele sugere essas 4, podem ter mais, né? Pós-positivista, construtivista, transformativa e pragmática,
E ali, uma perspectiva filosófica que não está, é uma perspectiva do ponto de vista dos referenciais indígenas, ou conhecimentos indígenas. Ele não está aí, né? Então, a gente pode dizer que poderia ter uma perspectiva filosófica decolonial. Já acabei de ter essa ideia, né? Acho que eu vou escrever para o Kressel, eu vou falar, olha, decolonial não está lá, né? Então, esse pensamento crítico que eu acho que é muito importante a gente ter quando a gente lê esses autores. Então, as perspectivas filosóficas, os desenhos de pesquisa, que depois a gente vai entender que ele propõe, né? Pode ter quanti quali, quali quanti, pode ter integrado ou incorporado, né? A sequência. Isso a gente vai entender um pouco mais para frente. Vocês podem ter uma escolha, né? Na pesquisa de vocês. E os métodos mesmo, né? Que aí você tem entrevistas, você pode ter surveys, né? Você pode ter os diferentes métodos que você vai usar. Mas, claro, para as pesquisas você vai partir de uma pergunta, né? Uma vez eu fiz uma pergunta na minha classe, eu perguntei quando é que a ciência começa? Sei lá, que ela começa lá na Grécia, né? Que são os nossos ancestrais aí da academia, começaram com as grandes universidades. Ela começa na igreja, porque a igreja eram as grandes catedrais do conhecimento, e tinha uma pessoa que dava suas aulas, né, para os estudantes. E aí eu fiz essa pergunta, ou será que ela começa lá com os maias, né? Antes até de começar a escrita, porque aonde é que começa esse conhecimento, né? E aí um estudante me respondeu que o conhecimento, a ciência começa com uma pergunta. Desde que o ser humano teve uma pergunta, é quando a ciência começa, né? Então, ela começa com essa pergunta, aí você vai formular a sua pergunta. Então, sempre é muito importante ter uma pergunta de pesquisa. O que você quer responder? Né? Para quem? Para quem você está fazendo essa pesquisa? Né? O que você quer responder com essa pesquisa? E aí você vai determinar quais os melhores métodos mais apropriados para responder essa pergunta. Né? Uma pergunta complexa vai requerer abordagens mais interdisciplinares. Você tem uma relação humano-natureza, né? Você tem um sistema sociológico, múltiplas partes interagindo, grande incerteza. Você vai ter que ter metodologias mais adequadas. Você tem a coleta de informações, dados, etc., análise, interpretação e validação. Né? A validação é importante porque você interpreta, você conclui, e você nunca deve concluir antes de você fazer a pesquisa. Parece uma coisa, professora, mas puxa, quem que faz isso? Muita gente. Muita gente, na introdução do projeto de pesquisa, já conclui sem ter feito a pesquisa. Não, né? Você tem que concluir a partir dos dados, da informação que você coletou, você conclui ali. Se você quiser especular ou dar sua opinião, você diz, na minha opinião pessoal, né, esse problema é dessa forma, através da minha vivência, mas você sempre tem que dizer da onde está vindo a informação que você está divulgando. Né? E não concluir antes de fazer a pesquisa. Vou dando essas dicas que são aquelas dicas que, né, vale ouro, porque quem já passou por tantos estudantes, já revisou tanto projeto, eu falo, isso aqui, você já está tentando responder a pergunta sem saber. Você está colocando a tua paixão aqui antes de coletar o dado. Você já está indo coletar o dado com uma mente enviesada. Né? Não, vai aberto para coletar os dados, ver o que aparece, porque é aquilo que eu disse, podem aparecer incertezas, podem aparecer coisas muito ricas, que às vezes quando você está fechado num modelo, né, de pensar, você não está aberto para aquilo. Então, sempre está aberto para isso. Eu vou enriquecendo com essas, chama popcorn, né? Pipoca, que vai estourando e a gente vai enriquecendo a aula com as pipocas. Vamos lá, para frente, Carla. Bom, então, tem essa palavra difícil, né, que a gente fala epistemologia, o que é? Talvez já tenham ouvido. Pensamento epistêmico, a epistemologia, descolonização do conhecimento, né? E a epistemologia nada mais é do que uma grande teoria do conhecimento. O que é o conhecimento? Como ele é validado, como ele é estruturado, né, dentro de diferentes campos, porque o conhecimento ele é plural. Né? Então, devia, teoria dos conhecimentos, acho que está errado ali, vou corrigir no próximo. Mas, eles falam, teoria do conhecimento. Não, é teoria dos conhecimentos, né? Porque tem muitos campos. Então, só aqui um exemplo dentro da academia, o que você tem? Você tem as ciências biofísicas, quem que é biólogo, quem que é químico, né? Quem que é engenheiro florestal, quem que é da área biofísica, que é ecólogo,
Você está dentro daquela caixinha das disciplinas biofísicas. Quem é das áreas sociais? A área social, meu Deus, é um pluralismo só, né? Porque você tem muito, então você nunca pode generalizar nada dentro das ciências sociais, porque as ciências sociais são campos que muitas vezes até se conflitam, né? Dentro da própria economia, você tem os economistas que são do pensamento mais racional, que usam mais a teoria da racionalidade, você tem os economistas ecológicos, você tem uma multiplicidade de vertentes. Então, mesmo dentro das disciplinas, você tem essas vertentes. A antropologia é uma ciência interdisciplinar, é uma ciência multi e interdisciplinar por si só, porque dentro da antropologia você tem linguística, você tem antropologia cultural, né? Você tem a antropologia biológica e você tem a arqueologia, né? Você tem esses 4 grandes campos. E a biológica nada mais é do que uma antropologia que está dentro da biofísica, que usa muito o empiricismo, os experimentos, né? Então, ela não é uma ciência mais construtivista, que constrói a partir das realidades, que vai lá estudar as culturas, vai construir, né? Ela parte através de questões bem concretas, né? E vai para experimentos. E as ciências humanas, que também tem esse grande pluralismo de campos do conhecimento. Então, dentro dos biofísicos, né, das ciências biofísicas, o que você tem? Você tem o empiricismo, que é aprender a realidade do mundo na prática, né? E através de experimentos controlados, né? Você vai lá estudar as propriedades físico-químicas da água. Você está indo lá na prática para estudar. Não tem abertura para dizer que a água flui e a perspectiva da água, a água é sagrada, né? Isso aí já vai lá nas sociais e nas humanas, né? Se você quiser falar que a água é sagrada, você tem que fazer daí uma ponte interdisciplinar, né? Dentro das biofísicas com as sociais para poder dar conta de uma abrangência maior, né? Daquele conhecimento que ainda não está, que está inacabado, que está aberto, que é a interdisciplinaridade e até a transdisciplinaridade, se você vai trazer conhecimentos indígenas, por exemplo, para o âmbito das ciências biofísicas, né? Você pode fazer comparações, mas isso, tem muita coisa para ser discutida. Então, o que é mais importante entender é que tem o empiricismo, né? O empirismo, que é uma experimentação e que ela vem de uma perspectiva ou uma abordagem pós-positivista. E eu vou explicar o que é isso, né? Ele tem enfoque no método científico, usando modelos matemáticos, observação, experiência e testes, né? Ela é baseada na observação e é também da premissa que a informação é objetiva e mensurável. Eu estou aqui, o mundo está lá, a palmeira está ali, eu vou lá estudar a palmeira, mas eu estou destacado da palmeira porque eu sou um observador, né? Agora, já dentro das ciências sociais, você pode ter uma perspectiva, por exemplo, da antropologia ambiental, né? Da bioculturalidade, que são esses campos interdisciplinaridades que vão emergindo, né? E sendo trabalhados através dos conhecimentos humanos, e nessa perspectiva eu estou conectada com a palmeira, eu me vejo como eu sendo aquela palmeira e estando representada ali, porque eu tenho até um ancestral em comum com a palmeira. Dentro da biofísica eu tenho, dentro das sociais eu exploro mais do ponto de vista, vamos dizer, construtivista, dessa minha relação com a natureza, né? Então, dentro das ciências sociais você tem o que a gente chama de pluralismo, que é, por exemplo, racionalistas, né? Pessoas que já têm bem claro que a verdade sobre universais, já estabelecida sobre o que é certo, o que é errado, ciências políticas, economia, né? Construtivista, esse conhecimento é moldado pelo contexto em que ele é formado, então não existe uma verdade absoluta, mas a verdade que ela é validada no contexto onde o conhecimento é gerado. Então, os conhecimentos indígenas, eles são... Como você comparar conhecimentos indígenas e os conhecimentos acadêmicos, né? Qual é o conhecimento que é válido, né? Aí vocês podem dizer, só, por exemplo, tem alguns cientistas que podem dizer, não, o conhecimento indígena ele não é validado porque ele não tem um valor empírico, né? Ele não é determinado na prática. E a pessoa fala assim, sim, sim, claro que ele é empírico, porque ele é através de tentativa e erro por milhares e milhares e milhares de anos no território. Então, esse construtivismo, ele abre também
para essa perspectiva de entender que o conhecimento é mudado pelo contexto e tem dentro da antropologia cultural, né, esse conceito de relatividade cultural, né, que é do Franz Boas. E tem os empiricistas dentro das ciências sociais, por exemplo, os psicólogos, né, que usam um método dedutivo, realizam experimentos e examinam um conjunto de variáveis, de uma forma até comparável com o empiricismo biofísico, só que eles são dentro das ciências sociais porque eles estudam as sociedades humanas, né? E os biofísicos vão estar estudando o quê? Os fenômenos biofísicos da natureza, biológicos, físicos, químicos, etc., né? E aí, dentro das ciências humanas, você tem também o pluralismo epistemológico, e dentro das humanidades críticas, você tem toda essa série de novas teorias que agora estão muito em moda, né? Da onde elas vêm? Vêm das ciências humanas. E as ciências humanas são muito desvalorizadas, eu acho, na minha opinião. Elas são muito importantes, mas dentro da academia elas têm um financiamento menor, né? Elas são departamentos menores, né? Mas eu acho que elas deveriam ser muito mais valorizadas, porque elas também abrem as fronteiras, né, e quebram essas correntes que a gente tem em relação às teorias críticas, por exemplo, dentro das ciências sociais e das humanidades, né, estudos pós-coloniais, culturais, pós-modernismo, o racismo, o pós-modernismo, né, como uma questão de questionar as, as respostas, né, estava pensando em inglês, questionar as respostas. Tem uma resposta para alguma pergunta, questione a resposta. Então, isso também é uma coisa muito comum no pós-modernismo. E aí você tem também humanidades digitais, as artes, né? Que representam uma diversidade de perspectivas, valores e formas de conhecer. Esse conhecimento, ele é organizado dentro da academia, porque ninguém dá conta, né? Porque é muita coisa. E depois, o que aconteceu? Ele começou a ficar muito compartimentalizado, né? As disciplinas como caixinhas que não se comunicam, que não se conhecem, cada um só publica dentro dos seus periódicos, né? Um não lê o periódico do outro, e aí a interdisciplinaridade ela vem para questionar esse posicionamento fechado, para abrir e para inovar. Então, tem muitos campos inovadores que podem ser, então, a interdisciplinaridade, ela é sempre entre ecológica ou biofísica e social? Não. Dentro da própria biofísica você tem interdisciplinaridade, a biogeoquímica é um campo interdisciplinar dentro da própria biofísica, e dentro das sociais também você tem, dentro delas mesmas, a interdisciplinaridade entre sociais e humanas, entre sociais e biofísicas, e um pouco menos, eu diria, que já foi feito estudos, entre humanas e biofísicas, que é um pouco meio longe para fazer as pontes, né? Mas o limite é o céu. Então, quer dizer, não tem limite, né? Então, vamos lá para o próximo. No método científico, então, por que a gente rejeita a hipótese nula em vez de aceitar as hipóteses alternativas? Quem já fez um experimento e já falou, aqui a gente rejeita a hipótese nula. Você não diz, eu confirmei a hipótese. Você só conseguiu rejeitar a nula, né? Você não conseguiu. Essa assertiva, né, de que a nossa forma de entender o mundo é muito limitada e existe uma grande incerteza em tudo que a gente faz, né? É uma característica do pós-positivismo. Porque o positivismo era do Descartes. Não sei se vocês já ouviram falar daquele matemático francês que falava penso, logo existo. Uma coisa lógica e racional, né? Tudo que está fora de penso, logo existo não existe, né? Então, por exemplo, a classificação chinesa milenarista do mundo não existe, porque ela não é uma coisa que você pode provar de um ponto de vista lógico, né? Isso é muito preponderante ainda em muitos campos, em muitas universidades, né? Esse pensamento mais cartesiano, mais racional. Porém, né, quando você vai para fora do laboratório, você vai ver a realidade, você vai estudar os sistemas sociológicos, você começa a ver que no mundo, né, o mundo é sistêmico, é um grande sistema. E o que é um sistema? Nada mais é do que um conjunto de partes que se comunicam de maneiras não lineares. Outro dia eu estava pensando na linearidade, eu estava falando da linearidade, eu acho que ela é muito limitada, né? Porque a linearidade ela não dá margem para diferentes trajetórias, rotas de comunicação,
né? Em diferentes partes que estão interagindo ao mesmo tempo, e que para você determinar o resultado daquilo é inviável. Então você pode saber mais ou menos onde está o elétron, né? Mas você nunca vai determinar a posição certa do elétron, porque é um sistema que está dinâmico. Então, por isso que o pós-positivismo ele é mais adotado hoje para ciências biofísicas do que aquele positivismo mais restrito da época de toda essa época, né, do Renascimento, das ciências e tal, e do iluminismo, né, em que tinha muito essa perspectiva das máquinas, cada parte numa máquina funcionando de acordo com o previsto, dando um resultado Y, porque isso, quando você vai na natureza, você não consegue, né, aceitar realmente uma hipótese quando você está formulando. E às vezes a questão não é nem de aceitar a hipótese, às vezes o argumento e a análise do argumento é mais importante até do que uma conclusão que você chega lá na frente, né? Então, a maioria das biofísicas usa o pós-positivismo. Também os pós-positivistas, né, eles reconhecem que essas experiências anteriores, contatos sociais, influenciam as percepções e moldam nossa consciência. Então, duas testemunhas de um evento raramente vão ver o evento de uma mesma maneira. Então, nas ciências sociais, você não vai conseguir replicar exatamente o experimento que você fez no laboratório, com uma plantinha, né? Você não consegue replicar exatamente. Então, você tem esse grau de pluralidade, esse grau de incerteza, que ele é inerente também às ciências sociais, porque eu posso agora tomar uma decisão que pode mudar a trajetória da minha vida inteira. Então, eu não consigo traçar uma trajetória linear para a minha vida. Quem consegue? Ninguém, né? Porque é imprevisível. Então, um pouco essa ideia do pós-positivismo que eu estou passando para vocês. Próximo. Aí, já entrando em métodos quantitativos e qualitativos, né? Existe, né? Esse entendimento que aqui é mais como um cartoon, né, que tem coisas ali mais engraçadas sobre as duas metades do nosso cérebro, que a gente tem uma metade mais quantitativa, uma metade mais qualitativa, metade direita, metade esquerda, e que se complementam. Por isso que é importante entender que é um espectro, né, entre quantitativo e qualitativo. Eles não são mutuamente excludentes, né? Porque quando a gente vê a realidade, a gente vê em números, a gente vê em cores, a gente vê em sentimentos, né? A gente soma, subtrai e a gente ouve música e tem lembrança, tudo ao mesmo tempo, né? Então, por isso que eu acho que é interessante essa metáfora das duas metades do cérebro, para a gente entender que são bastante complementares as abordagens quantitativas e qualitativas, e no desenho de pesquisa interdisciplinar, principalmente das ciências sociológicas, né, sistemas sociológicos, é muito. Não que você sempre tenha que usar um desenho quantitativo e qualitativo, né, um misto, que no caso usa dois, mas é muito comum você ter o quantitativo e o qualitativo utilizados no mesmo desenho de pesquisa, porque o qualitativo mostra toda aquela rugosidade, todo aquele detalhe, né, toda aquela cor que o quantitativo só mostra em números, em tendências, né, e o qualitativo te abre para mostrar os porquês, né, os motivos, e toda essa outra parte que pode ser bastante complementar nos métodos quantitativos. Vamos lá, Carla, próximo. Então, eu pus o espectro ali, né, para a gente entender, não pensar numa coisa fixa, polarizada, mas como um espectro do mais quantitativo para o totalmente qualitativo, e tudo entre esses polos. Os critérios, por exemplo, da visão do comportamento humano, né, na quantitativa, mais regular, mais previsível, psicologia, né, ela tenta sempre entender os padrões. Esse padrão é um comportamento bipolar, porque tem isso, essa variável, então está comprovado e publica no jornal, né, médico, então faz uma coisa muito mais empírica ali no regular e previsível. Na qualitativa, ele é mais dinâmico, situal, social e pessoal, né? O objetivo de pesquisa, na qualitativa, explorar, descobrir, construir, né? Entender, assim, ponto de vista mais aberto. Na quantitativa, eu diria, pode ser mais descrever, explicar, prever, mais dedutivo. Você tem uma hipótese, você tem uma teoria,
E você vai lá e vai tentar entender como é que isso, né, se situa ou né, se aplica a essa hipótese e tal. Na qualitativa, não, você está explorando, descobrindo, pode ser mais indutivo, ou seja, dos fenômenos da vida, da natureza, para o entendimento, para construir teoria. O foco é uma grande lente angular na qualitativa, já na quantitativa um pouco mais ângulo estreito, né, testando uma hipótese específica. A natureza da observação na qualitativa, um ambiente mais natural, né, e na quantitativa em condições mais controladas, né, através de experimentos, né, que você tenta controlar aquelas variáveis, por exemplo, pesquisas econométricas, que você tenta controlar mesmo em questões sociais, controlar as variáveis para entender fenômenos causais também, né, de causalidade, causa e consequência. Natureza da realidade, múltiplas realidades, mais subjetivo na qualitativo, na quantitativa mais objetiva, né? E como é que é a escrita dessa pesquisa? Depois, quando você vai para o seu artigo, para a sua tese, para né, o seu relatório, na qualitativa mais narrativo, com descrição contextual, e muitas vezes citações diretas dos participantes das pesquisas, e na quantitativa é um relatório mais estatístico, com correlações. Você pode fazer análises estatísticas, diferentes análises, comparações de média, significância estatística, por exemplo, dos achados, né? Então, aí vocês já vão tendo uma ideia desses dois grandes desenhos de pesquisa e as conexões entre eles que a gente vai explorar um pouco mais. Pode passar. Visão geral dos métodos de acordo com os sistemas de conhecimento, os sistemas de conhecimentos, né? Você tem o positivismo e o pós-positivismo, geralmente quantitativo, né? Geralmente você vai lá, você vai fazer uma análise estatística, uma pesquisa, uma experiência, uma classificação, uma cartografia, uma análise de redes, né? Você vai medir coisas, né? No construtivismo e interpretivismo, você é mais qualitativo, né? Então, você está fazendo observação participante, você está fazendo entrevista semi-estruturada, né? Você está fazendo uma análise textual, visual, uma análise semiótica, entendendo narrativas ou analisando narrativas. Em métodos mistos, você tem os dois, combinados na mesma pesquisa. Você tem uma análise estatística, que te mostra um contexto mais numérico daquela realidade, e uma perspectiva mais qualitativa que vai te explicando o porquê, né, daquelas tendências que você está observando. Por exemplo, você vai perguntar para as pessoas: qual é a tua marca de cerveja favorita? Carla, fala aí, qual que é a marca de cerveja favorita da Carla? Pode pôr no chat. Acho que deve ser uma que tem no Acre. Hã? Não tem no Acre? A Carla não bebe. Mas para pessoas que bebem, né, um pouquinho só, cervejinha de vez em quando, faz mal para ninguém, né? Deixa eu ver ali. Você põe no chat, Carla? Não. Tá bom, tem problema. Mas vamos pensando aí. Serpinha, Heineken, etc, etc. Aí eu vou perguntar quantos, então vou querer fazer um survey, né? Eu vou fazer um levantamento estatístico de qual a marca preferida do grupo de vocês, né? Então vai estar ali ou de cerveja, ou de água mineral, ou né, de algum produto. Farinha. Aí vocês vão dizer, farinha do Cruzeiro do Sul, né? É claro que vocês vão dizer isso. Mas, no caso da cerveja, pode ser múltiplas. Aí eu vou fazer uma análise estatística disso e vai mostrar que tantos por cento preferiram a Heineken, tantos por cento preferiam a Serpinha, tantos por cento preferiam a outra. Falar, tá, entendi a porcentagem, mas e daí? Mas por que essa preferência? É porque tem um sabor mais adocicado. Porque eu gosto da coloração. Porque eu tenho uma conexão com a origem dessa cerveja, que é da minha ancestralidade. Porque é a única que eu tenho para comprar no supermercado. Né? Então, você tem uma série de motivações para isso, que é a parte mais qualitativa, tá? Que vai explicar essas tendências. Bora para frente. Bola para frente, né? Aqui também eu já falei um pouquinho de raciocínio indutivo e dedutivo, né? É importante você saber no desenho de pesquisa qual é o raciocínio de vocês, né? No método dedutivo, eu estava falando, ele parte da teoria, né? Para... É tipo uma confirmação
ou uma discussão, vamos dizer assim, sobre a teoria, né? Que aquela é um método mais assim, eu tenho uma teoria de que o mundo funciona de uma certa forma, eu vou lá, eu vou fazer minha pesquisa, depois eu vou confirmar, eu vou discutir. Será que essa teoria se aplica nessa situação, né? Ou não? Eu posso ter uma teoria de que as mulheres são mais resilientes à dor do que os homens. E posso ir lá e buscar entender. Depois eu posso concluir que não se confirma. Por exemplo, nesse caso, não se confirmou essa teoria, né? No indutivo, você vai da observação para a teoria. Eu observo diversas questões, observo diversas mulheres, né? Pessoas se identificam com o sexo feminino, passando por diversas situações hospitalares, até etc. Eu faço medições, eu faço predições, eu faço análises dos dois grupos, porque eu tenho que fazer né, um desenho de pesquisa ali, que eu vou comparar vários grupos para poder ter uma coisa bem palpável, e depois eu vou chegar numa teoria. Realmente, a partir desses dados, eu posso concluir isso. Eu só posso concluir a partir do que eu pesquisei. Eu só posso concluir a partir do que eu estudei. Eu só posso concluir a partir do que os dados estão me mostrando. Eu não posso inventar conclusão e nem inventar dados, porque eu vou lá coletar, né? Então, é essa a ideia da dedução e da indução dentro da pesquisa, que também, quando vocês forem desenhar a pesquisa, vocês vão utilizar uma teoria já existente, né? Ou ir com uma perspectiva construtivista para a tua pesquisa. Você vai ter uma pergunta e você vai da realidade para a teoria. Apesar que às vezes já tem algumas vertentes teóricas naquele campo, mas você considera elas, mas você não está partindo delas, está partindo de um desenho mais aberto. Depois você pode até dialogar e discutir com essas outras vertentes teóricas que existem sobre esse tema. Né? Vamos passando para frente. Projeto de métodos mistos, né? Ele combina ou integra métodos e dados de pesquisa quantitativa e qualitativa em estudo de pesquisa, né? Ele surgiu no final da década de 80, com até exercícios e modelos de triangulação, que era, né, você usar... O que é uma triangulação na pesquisa? É você usar várias metodologias, né, ou várias formas de estar validando aquilo que você está, as conclusões que você está chegando, né? Então, você fez entrevistas com diversos grupos, percebeu que existe uma diferença, por exemplo, em faixas etárias, em relação à percepção sobre o valor da água, né, na sua comunidade, ou a poluição da água na sua comunidade. E você encontrou algumas tendências, porque também muitas vezes você quer estar encontrando tendências, né, que possam estar mostrando assim como é que as pessoas estão se interrelacionando com o ambiente, e daí você quer ver se isso tem realmente a ver com faixas etárias. Então você pode fazer um grupo focal, né? Para você poder entender se as faixas etárias realmente são diferentes. Então você vai escolher pessoas só de uma faixa etária e vai fazer um grande workshop, uma grande oficina com eles para entender, né? Será que o que eu achei é verdade? Eu estou validando o que eu encontrei nas entrevistas com esse grupo, né? E aí vai te trazer uma riqueza bem grande. Então, a partir dessas triangulações, né, dessas múltiplas formas de estar validando as suas pesquisas, os seus achados, é que surgiram os métodos mistos. A motivação é que também todos os métodos apresentam vieses e fragilidades, né? Nenhum método é perfeito. Então, a coleta de quanti-quali neutralizou um pouco mais as fraquezas de cada um desses tipos de métodos, né? Triangulando fontes de dados, né? Com maior validade, com maior integridade na pesquisa e uma compreensão mais completa do problema de pesquisa e uma comunicação mais contundente, né? Que vai atingir também diversas audiências. Qual os modelos? Aí o Krasel explica, acho que no próximo slide a gente vai mostrar, que tem paralelo convergente, sequencial explicativo e exploratório sequencial. O paralelo convergente, ele funde ou converge os dados, e os dados são coletados ao mesmo tempo, paralelo. Então, você está coletando dado quanti e quali ao mesmo tempo dentro de um desenho de pesquisa. E depois faz uma análise quantitativa, qualitativa, e vê as pontes ali, vê as intersecções, e faz o teu
escreve os teus resultados. No sequencial explicativo, primeiro quantitativo, que você quer primeiro entender as tendências, né? Aquilo que a gente estava falando, numéricas, etc. Depois qualitativo, explicar as tendências, né? E depois você pode até usar, por exemplo, estudos de caso para ilustrar. E no exploratório sequencial, você pode estar usando vários entremeados. Você pode usar qualitativo para construir uma fase quantitativa, depois você pode ter um qualitativo, depois você pode voltar para o quantitativo, você pode fazer um pré e pós. Por exemplo, avaliar o entendimento dos estudantes desse curso. Você pode fazer uma avaliação pré, pós, né? E você pode fazer ela quantitativa e qualitativa. Você pode ter até um exploratório sequencial. Ele é também usado, de acordo com o Creswell, eles podem ter diferentes modelos, né? Eles surgiram no final da década de 80, como eu tinha explicado, né? Também a partir do reconhecimento e da constatação de que todos os métodos apresentam vieses e fragilidades, né? Nenhum método é 100% perfeito. E essa coleta de dados quantitativos e qualitativos, ela neutralizou as fraquezas, né? Ela possibilitou uma compreensão mais completa das realidades, e até deixando, né, os resultados dessas pesquisas de maior validade, né, e com maior robustez, né, com maior integridade de pesquisa, né? O Creswell propõe 3 modelos principais, né, de como combinar, como é que eu combino, né, esses métodos na prática. Então, ele propôs o método paralelo convergente, sequencial explicativo, exploratório sequencial. E aí, a partir desse também, você pode ter um incorporado, num design maior, e um multifásico, né? Estratégias simultâneas ou sequenciais são usadas ao longo do tempo, ou seja, ao longo de várias fases. Então, o paralelo convergente, ele converge ao mesmo tempo, né, a coleta de dados, tanto quantitativos quanto qualitativos, por exemplo, fazendo um levantamento censitário numa comunidade, né, para entender a dinâmica dessa comunidade, etc., e também uma etnografia, né, para entender a relação com algum aspecto do seu ambiente especificamente, né, para entender as raízes culturais da relação com o ambiente e tal. Então, você pode combinar os dois, mas paralelamente, né? Você não faz primeiro um, depois outro, faz em conjunto. Você pode ter o sequencial explicativo, que geralmente você coleta os dados quantitativos, que te fornecem um panorama mais numérico, né, em geral, daquela realidade. Depois, qualitativo, que vai explicar aquele panorama, né, as tendências numéricas que estão aparecendo, esses números. E você pode ter, por exemplo, uma pesquisa experimental e, em seguida, estudos de caso, né? Então, você faz uma comparação entre grupos, né, com variáveis e mede essas variáveis, mede essas preferências, e depois faz estudos de caso para ilustrar na prática, no mundo real, como é que essas preferências se expressam, né? E aí o exploratório sequencial, né, que primeiro utiliza qualitativo, que é para construir que depois é para construir uma fase quantitativa, né, que é mais assim, entender tendências, preferências, comportamentos. Então, muito da ciência comportamental também, ela pode ser qualitativa, mas pode ser também quantitativa, né? E depois uma fase mais quantitativa para mostrar como é que isso está, que tipo de padrões numéricos está sendo gerado, né? Quais são os dados numéricos relacionados, por exemplo, a algum tipo de comportamento, né? E é isso. E daí os incorporados multifases. No próximo slide tem um diagrama que ele ajuda a entender, né, melhor esses desenhos. Então, você tem quantitativo, dados e resultados, qualitativo e interpretação, o design explicativo. O projeto exploratório, qualitativo, depois quantitativo e a interpretação. O projeto incorporado, antes da intervenção, você vai ter uma intervenção. Então, antes da intervenção, você vai entender motivações, percepções, opiniões, fazendo um qualitativo. Depois, você vai fazer uma intervenção, né? E aí você pode
codificar as respostas dessa intervenção, né? Fazer perguntas que sejam mais fechadas, vamos dizer assim, dentro de um survey, para entender. Depois, após a intervenção, você fazer um qualitativo e daí interpretar, tá? Então, é só para dizer que tem várias formas de você combinar esses métodos quantitativos, qualitativos, né, os métodos mistos, em desenhos de pesquisa de acordo com a sua pergunta, com o seu tempo, com a disponibilidade de recursos, né, que você tem para essa pesquisa, você faz uma escolha. A escolha sempre é do pesquisador, né? Próximo, Carla. Como selecionar uma abordagem de pesquisa? Então, o que eu estava falando. Primeiro, um problema ou questão de pesquisa e as perguntas. É porque tem um vazio na literatura, tem um vazio de conhecimento. É porque tem uma demanda real da sociedade, do mundo, da comunidade. É porque é importante ter é porque faz parte de um projeto maior. Porque muitas vezes em projetos interdisciplinares você tem que responder perguntas do campo biofísico que são importantes para informar uma pergunta do campo mais social, né? Por exemplo, uso sustentável de recursos, né? Como é que você organiza a sociedade, a comunidade, para fazer um uso sustentável, por exemplo, de uma área onde você tem madeiras de lei, né? E você quer fazer um manejo comunitário. Então, você primeiro precisa entender quais são as espécies que existem, né? E qual é a quantidade de cada uma dessas espécies, qual que é mais dominante, quais os usos, né? Nos usos já é qualitativo, né? Você já vai estar entendendo quanto e quais, você pode entender porcentagem de diversos tipos de uso, mas essa definição ou descrição mais detalhada do uso é qualitativa, né? Então, numa floresta que você quer fazer o manejo, você vai ter, por exemplo, você pode contratar um biólogo, engenheiro florestal, etc., para fazer essa parte. E, ao mesmo tempo, você tem um cientista social, um sociólogo, antropólogo, né? Que vai estar fazendo a par, e outras, né, dentro das ciências sociais, que vai estar fazendo uma parte, por exemplo, de entender como é que a comunidade se organiza, né, para fazer essa exploração florestal. E eles querem entender qual a melhor forma de organizar para ter um manejo mais sustentável e que renda mais e que possa ser de multiuso. Então, já tem muitas pesquisas, né, que já foram publicadas nesse sentido na Amazônia, inclusive o Acre, né? É um estado que é simbólico, né, pela geração desses conhecimentos sobre a floresta e os conhecimentos interdisciplinares. Então, tem diversas motivações para você estar fazendo essa pesquisa. Experiências pessoais. Tem um histórico seu, um financiamento, um reconhecimento por um comitê, né? Você tem uma oportunidade, né? Que é única, que é pessoal e que é nesse momento, e então e também é um fator motivador. E qual o público da sua pesquisa, né? Quem é o público? O público acadêmico, né? Vai ser o público tomadores de decisão. Isso é muito importante definir o público, ou seja, quem são os clientes, para quem você está entregando a tua pesquisa, né? Para quem você está endereçando, está direcionando. Porque se você tem múltiplo, eu quero fazer para todo mundo, né? Quanto mais audiências, menos impacto você vai ter. Isso já foi comprovado nos públicos. Quanto mais direcionada a linguagem para o público, o que o público quer, você tem que conhecer o teu público para poder direcionar a tua pesquisa para o teu público. E isso também, quando tem relevância. A minha pesquisa tem relevância para políticas públicas, né? Tá, mas e daí? Você fez alguma. Você teve alguma interferência na realidade, né, de políticas públicas? Como é que você vai fazer? Você vai contactar, vai apresentar para o tomador de decisão? Como é que você vai fazer isso? Não, só publicar já é suficiente. Bom, pode ter alguma relevância, alguém pode usar, pode trazer, mas para você realmente ter um impacto, você precisa ser mais direcionado dentro da sua audiência. Isso é muito importante, né? Você está definindo. Não sei se tiver alguma dúvida aqui, depois vocês me passam, tá? Vamos seguindo para frente, que tem bastante mais coisa ainda para a gente conversar. Mas essa primeira parte, né? O que é, no caso, principalmente, sedimentando a aprendizagem ao redor dos conceitos quantitativo, qualitativo e métodos mistos. Quantitativo é do pós-positivismo, é das ciências biofísicas, é melhor para identificar
fatores que influenciam o resultado de causa e efeito, a utilidade de uma intervenção, os melhores preditores de resultado, né? Testar teorias. O qualitativo, explorar um conceito ou fenômeno, lançando luz, fornecendo análises aprofundadas sobre uma questão. Ele permite uma escrita criativa e de estilo mais literário do que o quantitativo, no qualitativo. Mas aí depende do teu campo, né? Se for para economia, não vai ter tanta liberdade. Se for nas humanidades, vai ter mais liberdade, né? E os mistos, pontos fortes, tanto quantitativo quanto qualitativos, fornecendo uma melhor compreensão da realidade, compreensão das atitudes, motivações das pessoas, por exemplo, para o consumo responsável. Quantas pessoas têm o consumo responsável na cidade de Rio Branco? Por quê? Então, quantas é uma pergunta quantitativa. Por que é qualitativa, né? Por exemplo, aspectos socioecológicos da poluição eletrônica, né? A gente usa tanta tela, a gente usa tanto eletrônico, a gente está olhando para essa poluição eletrônica, né? Então, é porque foi uma pergunta de pesquisa de um dos estudantes que eu tive nessa aula, que eu te coloquei aqui como um exemplo, tá? Mas eu acho que essa primeira parte seria isso, e agora, na sequência, a gente vai para a parte 2. Fazemos uma pausa agora. Calma. Olá, pessoal. Bem-vindos novamente à continuidade aqui da nossa aula sobre métodos de pesquisa e desenho de pesquisa interdisciplinar. Estamos entrando agora na parte 2, que é uma parte que vai falar da pesquisa participativa. O que é essa pesquisa participativa, quais as aplicações, quais alguns métodos e ferramentas que são utilizados dentro da pesquisa de caráter participativo, né? Então, passando agora já para o primeiro slide, Carla. Aqui, esse bonequinho que aparece, ele define bastante o que é a pesquisa participativa, né? Ele é a gente se libertar de correntes ou libertar as pessoas que estão constrangidas, né? Que estão oprimidas dentro de processos, para que elas possam ser donas das suas realidades e passarem a ser coproprietárias da pesquisa. Na pesquisa participativa, a pesquisa não é só sua, a pesquisa não é da Carla, a pesquisa não é do João, da Maria. A pesquisa é dos pesquisadores junto com as pessoas que estão participando da pesquisa, né? Então já vem, essa é a primeira premissa. Qualquer pesquisa participativa, mas aí vai o nível de participação que você pode controlar. Não, é participativo, mas eu estou fazendo só consulta, né? Tudo bem, não tem problema. Você, inclusive, pode ter uma fase só de consulta. Mas você tem que explicar em que instância ou que tipo de abordagem participativa você está usando na sua pesquisa. Né? Você não pode só fazer, é participativo, mas de que forma? Consulta, co-desenho, está co-construindo conhecimento. E eu vou já dizendo, não tem nada, uma coisa melhor que a outra. Depende da pergunta de pesquisa. Às vezes você pode começar com uma fase de consulta, depois fazer uma fase de co-construção, né? E depois fazer uma análise quantitativa, né? De dados, de experiências, de tendências. Então, não tem uma receita de bolo, mas sempre explicar o teu ponto de partida, explicar a tua abordagem, explicar a tua escolha, tá? Então, ela significa bastante assim, um controle sobre o processo de pesquisa, né? Ela é orientada mais a processos do que a produtos, né? São processos orientados para resultados, mas também é muito de processo. Então, às vezes, a maneira de você formular as perguntas em conjunto, né, com a sociedade, com a comunidade, com os tomadores de decisão. A pesquisa participativa ela não precisa ser só com a comunidade. Então, muitas pessoas têm uma ideia, não, é só ir na comunidade. Não, você tem pesquisa participativa com qualquer tipo de ator social, qualquer grupo social, você pode fazer um desenho participativo. Mas o que eu estou falando, o diferencial é o nível de controle sobre o desenho de pesquisa, sobre a pesquisa. Né? Quem controla a pesquisa? Não é só você. Então, essa que é a jogada da pesquisa participativa. Quem define prioridades, né? Que vozes estão sendo ouvidas? Estão sendo representadas?
Ou eu escolhi, não, é participativo, mas eu já escolhi quem que eu vou trabalhar, né? Mas aí você já está tendo um viés próprio na escolha desses participantes. E você tem que justificar por que você escolheu esses participantes. As vozes estão sendo ouvidas? Numa questão que, por exemplo, de gestão de recursos naturais, você está incluindo só pessoas do sexo masculino no teu desenho e está dizendo que é participativo. E aí você tem um problema de gênero, né? Porque você não está ouvindo as mulheres em relação a como é que elas estão se sentindo ou como é que elas atuam nesse problema de pesquisa. Então, você tem que ter certeza de que as vozes que são, né, que representam aquele grupo estão sendo incluídas, né, no desenho. A outra é a distinção entre objeto e sujeito, né? Todo mundo é sujeito. Então não tem mais eu estou aqui e a Palmeira está lá. Eu estou aqui e seu João está lá, né? É nós, não é só mais eu, né? Então na pesquisa participativa é muito mais o nós. Nós somos objetos e sujeitos, porque nós também, eu como pesquisador, também sofro os efeitos dessa pesquisa. Eu sou influenciado por isso. Eu estou construindo conhecimento, eu não estou trazendo as respostas. Eu estou buscando as respostas com vocês e as respostas também são relevantes para a minha realidade, né? Próximo. Então, relações mais horizontais e circulares, né? Então, fazia muito nas minhas aulas a gente sentar todo mundo em círculo, tirar o sapato. Ah, se não quisesse tirar, também não precisava, né? Ninguém era forçado a tirar o sapato. Mas sentava, tirava o sapato. E onde que eu aprendi isso? Lá com os Maori da Nova Zelândia. Porque nos templos, que são os marais, que são esses templos do conhecimento, dos conhecimentos que eles têm, templos lindíssimos, importantíssimos, eles também têm muito assim uma reverência com os ancestrais, né? E segundo, você forma um grande círculo, todo mundo tira o sapato já na entrada do marai, aí você tem que tirar mesmo, senão não entra no marai, né? Tira o sapato, deixa o sapato lá fora, vai, entra, e lá todo mundo senta, e o que que isso representa? Que todo mundo é igual naquele espaço, que não tem uma pessoa, um conhecimento que seja mais relevante. Tá todo mundo de igual para igual, todo mundo é relevante, todas as formas de conhecimento são válidas, né? Próximo. E o pesquisador, ele assume um papel adicional de facilitador, né? Porque ele está facilitando a emergência dessas opiniões, dessas perspectivas, desse direcionamento que ele tá, né, que você está querendo atingir através de possibilitar aos participantes também um controle sobre as perguntas, sobre o processo de pesquisa. Então, você vai também facilitar esse engajamento, né, dos seus grupos nessa pesquisa. E eu trago também essa imagem da cebola, que é como se fossem umas camadas, né? Que eu falo que eu sou uma cebola, né? Porque você tem como se fossem várias camadas. Você tem você pesquisador, você, né, facilitador, você sujeito também, mas ao mesmo tempo que é sujeito, você também está observando. Então são várias camadas assim, que é como se fosse uma cebola que você vai tirando essas camadas e entendendo o teu papel nessa pesquisa. Próximo. Aí tem essa famosa escala da participação cidadã, que foi com base no trabalho da Sherry Arnstein, já bem antigo. Eu tentei procurar uma foto da Arnstein e, olha, é um mistério. Parece que tem uma foto só horrível, com uma definição muito ruim dela, mas eu acho que ela, não sei se ela já faleceu, mas essa escala da participação, depois muito difundida, muito usada, né? Em projetos, processos de desenvolvimento, ela também é aplicada para pesquisa. Aqui, ela era muito mais para, por exemplo, orçamento participativo no município, né? Vamos fazer um orçamento participativo, né? Quem que tem que participar para fazer o orçamento participativo? Ah, não, nós só vamos convidar o pessoal daquele bairro. Ah, mas por que você está convidando só do bairro? Né? Os outros bairros não importam? Não vão ser convidados? Ah, não, não, não. A gente vai porque a gente já sabe que aquele bairro vai concordar com a nossa proposta política. Então, você está fazendo uma manipulação. Ninguém está tendo poder, né? Você já está fazendo uma coisa enviesada, já está escolhendo e não está dando poder para ninguém, ninguém tem controle sobre nada. Você está manipulando mesmo, né? Ou uma terapia.
Você convida todo mundo, finge que vai ter uma participação, mas no fim não tem nada, né? Você não leva nada em consideração, as pessoas falam, mas as opiniões são ouvidas, está todo mundo ali só passivamente. Então, é uma terapia, né? Ou uma informação, né? Uma consulta, um aplacamento, acalmar, reconciliar, que são assim desses níveis de sem poder, grau de tokenismo e grau de poder cidadão. No sem poder, essa terapia é manipulação. No grau de tokenismo, o que é tokenismo? Né? É você trazer uma pessoa, né, para participar numa reunião, mas ela está ali só de, como se fosse assim, ela está ali só como uma. Você está usando a pessoa, né? Ela está ali só como um representante para dizer que tá tendo participação, para dizer que está tendo, né, escuta, mas não está, né? Ela é uma participação cosmética. Então, o tokenismo é essa participação cosmética, né? Um grupo só uma questão de soar ou parecer que tem diversidade, mas não está muito se importando com isso. Informando, consultando ou reconciliando, mas mais assim por uma questão de cosmética do que realmente uma transformação, né? Daquele ou realmente um orçamento realmente participativo que vai realmente influenciar a decisão, né? Então, aí no grau de poder cidadão, você tem a parceria, o poder delegado e o controle do cidadão, né? A parceria é quando você negocia. Estamos numa parceria, vamos negociar o que vai acontecer, né? O que vai ser feito, etc. Uma colaboração, uma parceria. Poder delegado você já está tendo um certo nível de poder ou controle sobre a situação muito maior que você está assumindo, né? E está sendo delegado a você. E o controle é quando a comunidade toma conta, né? O grupo toma conta e ele já é um controle cidadão. O cidadão tem pleno controle sobre como vai ser tomada a decisão, como vai ser aplicada, como vai ser aplicado o orçamento, né? Então, dentro da pesquisa, como é que ela se compara a esses pressupostos da escada, né? Um aspecto importante é o nível de controle dos participantes sobre o processo de pesquisa, que eles estão participando da definição do problema, das perguntas, da definição de métodos, estão entendendo o que está sendo feito, a propriedade dos dados, os dados, quem tem propriedade do dado tem soberania de dado, ou o dado é só do pesquisador? Está no meu hard drive. Eu controlo o dado. Tudo bem, não tem problema. Né? Vários tipos de pesquisa, o pesquisador tem poder sobre o dado, ninguém está questionando. Mais uma pesquisa mais participativa, né, é muito interessante e importante você estar compartilhando, inclusive, os dados, né? E a aplicação dos resultados. Quem vai definir também como é que os resultados vão estar aplicados, com que tipo de linguagem vai ser usada, que tipo de produto vai ser elaborado, né? Então, transferindo um pouco essa ideia, né, de menos para mais participação. Como eu falei, não está errado em você ter menos, você ter uma parceria, você tem uma consulta, que não necessariamente é um tokenismo, né? Você está fazendo uma consulta primeiro, depois para ter uma participação maior, né? Então, você pode ter fases, mas o nível de controle é que tem que ser entendido entre as partes e também claramente comunicado na sua pesquisa, né? Tá bom? Passando para a próxima. Os métodos. Então, eu sempre digo que tem dois grandes tipos de métodos dentro da pesquisa participativa: para avaliar a participação e para promover, potencializar a participação. O que eu estava falando antes é muito mais promover e potencializar a participação. Mas, dentro de uma mesma pesquisa participativa, você pode estar usando os dois, né? Como, por exemplo, o monitoramento participativo da pesca entre os ribeirinhos afetados por Belo Monte. Nesse projeto, nós tivemos um monitoramento participativo, nós temos até capítulos já escritos sobre isso, né, Carlos? Depois vamos disponibilizar para o grupo. Mas você, não exatamente sobre Belo Monte, mas temos nesse sentido. Então, você tem uma parte que é formar esse grupo, né, que vai estar participando
dentro desse monitoramento participativo, quem vai estar participando, como vai estar participando, quem vai estar se beneficiando, tudo isso é discutido com a comunidade, né? E aí, nós vamos depois gerar princípios, né? Princípios da participação. O que quer atingir com essa participação? Olha, nós queremos nos empoderar. A gente quer entender o que está acontecendo com o nosso peixe. A gente quer saber fazer sozinho esse monitoramento. A gente quer saber fazer sozinho essa coleta de dados. A gente quer aplicar esses resultados nós mesmos. Não queremos ficar dependendo do pesquisador externo para sempre, né? Então, nesse desenho, acho que fica muito mais fácil explicando assim, depois vocês podem ler os slides, né? Mas fica muito mais fácil entender através de um exemplo concreto. Então, como nós fizemos? Determinamos os indicadores de participação. Empoderamento, né? Entendimento dos métodos utilizados. Queremos que as famílias, as comunidades se envolvam no monitoramento, não é só o monitor que está ganhando uma bolsa para fazer o monitoramento, né? Então, tinha vários princípios, e aí a gente fala assim, a gente vai avaliar esses princípios, né? A gente vai entender essa participação. Então, aí você tem um método para engajar as pessoas, fazer entrevista, entender todo mundo que está na comunidade, trazer as pessoas para as reuniões, fazer oficinas, são os métodos, né? De estar engajando as pessoas, contar história, dramatizar, fazer mapeamento, calendário sazonal, né? Diagrama, métodos de perguntas de Freire, diversos métodos. Mas aí depois você quer avaliar. Poxa, até que ponto essa pesquisa foi participativa, atingiu os objetivos, né? Então, pesquisas, entrevistas pré e pós, é importante você fazer antes e depois. Elas podem ter métodos mistos nessa pergunta, pode ser quanti-quali, né? Observação participante, análise de redes sociais, grupos focais, registro do número, diversidade e nível de envolvimento dos participantes, registrando quem toma as decisões, qual conhecimento é prevalente e considerado, né? Mas aí você também tem uma limitação de tempo e esforço para isso. Então, você vai fazer os desenhos a partir da necessidade num projeto. Mas fica interessante que é como se fosse como é que é, uma aprendizagem de curva dupla, né? Que é o double loop learning, é um aprendizado duplo, que você faz a participação e avalia a participação. Então, é interessante também essa perspectiva dentro das aplicações e dos métodos que você pode usar dentro da pesquisa participativa, pensando lá na questão de método interdisciplinar, transdisciplinar, que são mais flexíveis, né? Que pode ser para promover engajamento, para discutir, para avaliar, né? Para diversas finalidades você pode estar usando os métodos. Próximo. Ciclo duplo. Eu tentei traduzir do inglês de ciclo duplo. Aí, a teoria crítica e a pedagogia crítica, o método Paulo Freire. Né? Eu sou suspeita para falar, porque eu aprecio muito Paulo Freire, é um grande herói meu. O livro dele já foi traduzido é um dos escritores, né, e pedagogos da pedagogia crítica mais lidos no mundo inteiro. Ele é mais valorizado lá fora do que dentro do Brasil, né? Mas ele introduziu essa ideia da pedagogia crítica, não só ele, como também outros pensadores, de forma até paralela, em vários lugares do mundo, de que uma forma de a teoria crítica é uma forma de conhecimento autorreflexivo, né? Orientada para a crítica e a mudança da sociedade como um todo, em contraste com a teoria tradicional orientada para compreender ou explicar o mundo. De novo, gente, não é julgamento, não estou dizendo que a pesquisa para orientar e explicar o mundo não é importante. Dentro do mesmo projeto, você pode ter uma pesquisa para compreender, explicar e depois transformar, né? Então, não vamos pôr as coisas na caixinha e tentar fazer um julgamento de valor do que é, não, tudo tem que ser interdisciplinar. Não, né? Tem um grande valor nas pesquisas mais focadas, né? Podem ser muito importantes até. Então, o Paulo Freire ele diz o seguinte: eu faço parte de uma realidade que eu estou tentando mudar, que eu estou tentando transformar. Então, eu não sou só um objeto, eu faço parte dessa realidade, portanto, eu sou um sujeito dessa mudança. E eu sou um sujeito dessa pesquisa, né? Então, é uma proposta de uma pedagogia mais crítica, que ela começa com perguntas norteadoras, perguntas orientadoras, né? Essas perguntas, elas são a partir de que a gente fala, uma aprendizagem experiencial, a partir da vivência e da realidade, né, dos sujeitos. Então, por exemplo, você vai numa escola da Amazônia e tem lá
você está aprendendo sobre os animais da África, na escola da Amazônia. Por que você não está aprendendo a partir dos animais amazônicos? Por que você está usando um livro didático que está te ensinando sobre o leão, o elefante, para as crianças, né? Então, o que a criança é importante ela entender daquela realidade? Quem que controla aquela aprendizagem? Será que os pais da criança têm alguma coisa a ver com a escola? Então, aí é já uma pedagogia que ela questiona, sabe? Ela questiona esses pressupostos, e é uma coisa mais pós-modernista, ela vai questionar as respostas, né? Então, dentro da pedagogia crítica, ele é orientado por essa praxis. O que é a praxis? É a prática com reflexão, né? Eu estou praticando e eu estou refletindo. Estou praticando e estou refletindo. E a pesquisa participativa, essa reflexão é muito importante, né? Para você estar norteando, para você estar achando ali, né, os caminhos. Ah, está sendo participativo, estão participando, está atingindo, né? A prática com a reflexão. E os métodos de ensino, por exemplo, do Paulo Freire, muito difundidos com a alfabetização de adultos, com a ênfase no pensamento crítico, empoderamento e emancipação social. É socialista, é comunista? Não, não é socialista, né? É uma pedagogia crítica que ela pode se aplicar a qualquer tipo de sociedade, a qualquer tipo de conhecimento. É para ter uma visão crítica do seu próprio valor e da sua própria ação dentro da sociedade que você está entendendo, e aquilo esses conteúdos fazem parte da tua aprendizagem na escola. Você não fica só aprendendo conteúdo externo, né? Coisas de fora. Você está aprendendo sobre a tua realidade e como é que ela pode ser criticamente avaliada, né? Então, trabalha muito com palavras, perguntas generativas, né? Tem todo um método do Paulo Freire, depois vocês podem se aprofundar através do livro dele, da Pedagogia do Oprimido, que eu acho que tem até de graça na internet, vocês podem baixar e estar lendo, e é altamente recomendado aí como uma leitura para o curso. Mas é muita coisa, né? Daria uma aula só para isso, então a gente vai passando para frente. Próximo slide. Ah, já vem o resumo, né? Então, na pesquisa participativa, a gente tem muitos níveis de participação possíveis, né? Não numa perspectiva hierárquica do pior para o melhor, mas se for simplesmente você está dizendo que a pesquisa é participativa, mas você está manipulando os participantes e manipulando o que você quer saber e as perguntas, e depois, né, simplesmente que não é uma pergunta legítima, a partir daquela realidade que você está tentando entender, aí você está fazendo uma manipulação, né? Aí não é participativo. Simplesmente não é. Chama de outra forma, porque você não vai poder dizer que é. E o teu revisor, lá no periódico, quando você for submeter o teu artigo, vai ver que está errado e seu artigo não vai ser aceito para publicação, né? Também não vale a pena perder tempo com algo que realmente não tem valor maior, né? Importante esclarecer o nível de controle e o poder sobre o processo de pesquisa que os participantes possuem ao desenhar e escrever um processo de pesquisa participativa. Os métodos, né, podem ser variados, com variados objetivos, para promover a participação, avaliar a participação, projetado para responder pergunta, abordar os problemas, ênfase na flexibilidade, uma palavra-chave no desenho de pesquisa, no processo de pesquisa participativa, é a flexibilidade, poder estar, é como se fosse aquela gestão adaptativa, né? Poder estar ajustando a sua rota, o seu caminho a partir do que os participantes da pesquisa estão trazendo e está sendo discutido. O pesquisador pode se tornar um facilitador ou um convocador, né? Trazendo as pessoas para dentro da pesquisa para participar. Múltiplos chapéus que a gente chama, né? Eu sou pesquisador, eu sou aquela cebola, né? Eu sou pesquisador, eu sou facilitador, eu sou cortador de grama, né? Eu planto mandioca, você pode fazer várias coisas. A separação entre o pesquisador e sujeito de pesquisa, ela não é clara, né? Ela é nebulosa. Tem como objetivo mais nebuloso do ponto de vista assim, positivo, né? Um nebuloso positivo. Não tem muito uma separação. Ela tem como objetivo compartilhar o controle sobre o processo de pesquisa, né? Compartilhar esse controle com os participantes. Mas ela também tem que seguir algumas normas acadêmicas do que é pesquisa, né? Ela não é uma panaceia, tudo dentro da pesquisa participativa vale tudo, né? Não, claro, você tem que trazer, né, o rigor para algumas, por exemplo, vamos fazer entrevista, gente, para saber mais sobre esse assunto, mais sobre como é que as pessoas usam aqui
as árvores, o sistema de governança, para poder entender junto. Mas quem que nós vamos entrevistar? De acordo com o método científico, é muito importante a gente ter uma representatividade nessas pessoas que a gente. Então, não é porque você está fazendo participativo que tudo aquilo que o método científico já falou dentro da academia, que tem que ter o rigor, a representatividade, até as análises estatísticas, se tiver, tem que ser bem feitas, tem que ser feita com rigor. Então, não é porque é participativo que falta, que não precisa rigor. Porque se não tiver rigor, não é pesquisa. Daí é uma oficina. E não tem nenhum problema em ser uma oficina, mas não é uma pesquisa. É uma oficina para conversar e dialogar sobre esse tema. Ótimo. A oficina está dentro do projeto de pesquisa? Fantástico. Né? Agora, é só uma oficina? Então, não é pesquisa. Tá? Que aí tem que entender. Pesquisa é uma forma organizada de entender o mundo, e mesmo do ponto de vista participativo, tem que ter uma premissa que diz qual é o método que você está usando, que rigor que ele tem, né? Estou usando uma metodologia indígena. Maravilhoso. Inove. Use a metodologia indígena. Faça contar histórias ser parte da tua metodologia. Mas diga, né? Deixe bem claro nos teus métodos que você usou essa abordagem decolonial, metodologia indígena, de acordo com esse autor. Tá? Que não é uma panaceia que vale tudo. Né? A gente tem que dizer o ponto de partida, o ponto de referência, qual é o meu ponto epistemológico, né? Eu estou observando a realidade, eu quero transformar a realidade, eu quero um resultado prático. Isso lá da parte 1, né? O pragmatismo, eu quero um resultado mais prático, transformativo, eu quero transformar o mundo, né, com a minha pesquisa, eu quero fazer participativo porque eu quero empoderar, eu quero transformar, né, essa realidade. O pragmático, eu quero arranjar uma solução para esse problema da poluição, né, da água aqui. E o mais descritivo e explicativo. Eu quero explicar esse fenômeno, né, de uma maneira mais compartilhada. E aí você pode ter, por exemplo, só uma consulta, né? Mas a participação mesmo, quando você fala participativo, ele entende uma coprodução, ele entende uma co-geração de conhecimento e um controle maior dos participantes sobre o processo de desenho de pesquisa, de estabelecer pergunta, da condução, da conclusão e depois a propriedade sobre os dados. Eu acho que... E aí os produtos, só para finalizar, os produtos também eles vão ser diferenciados, né? Você pode ter diversos formatos de produtos, vídeos, né, que vão originar, blogs, você pode ter produtos visuais, você pode ter artigos, né, científicos, claro, mas você vai... Não é só para fazer uma produção de um artigo científico, porque você vai estar atendendo a diversas expectativas ali, em relação à tua pesquisa e sempre pensando no teu público, porque na pesquisa participativa também tem o público. E às vezes o público é a própria comunidade, né? Eu acho que é isso, gente. Eu acho que fico por aqui. Eu tenho os meus contatos, tem uma literatura aqui que eu estou deixando para vocês, algumas referências, né? Consultar a sugerida, os meus contatos, todas em português, como eu falei. A Carla também tem mais informações para vocês, que depois, se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição de vocês, e foi uma grande satisfação estar aqui compartilhando um pouco dessa experiência e um pouco do conhecimento sobre desenho de pesquisa inter e transdisciplinar. E espero que vocês levem algo, né, para a sua prática de desenho de pesquisa daqui. Gostaria muito de saber depois como é que vocês entenderam, as dúvidas que houveram. Então, vou estar em contato com a Carla também para o segmento. Muito obrigada de novo pelos organizadores dessa iniciativa e obrigada a vocês também por estarem aqui escutando. E boa sorte e sucesso para todos e todas. Tchau, tchau.